Então, pessoal, ao falar deste momento da transição do século XIX para o século XX, esse final de período oitocentista, mas que para se chegar a esse final, muita coisa aconteceu. Eu tenho aqui uma citação do livro As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin, que é um dos maiores especialistas no tema. Uma citação que eu considero incrível e ela é muito grande, é um parágrafo gigante, mas eu gostaria de ler só a finalização aqui para a gente poder ter uma noção do que foi o romantismo na visão dele, como que ele conseguiu, o Berlin, ele conseguiu organizar aqui de uma forma incrível, colocando várias imagens para a gente poder observar, né, cada nuance aí do período romântico e da transgressão que estava por vir. Num dado momento ele fala até em algo que teria muita relação com o conto de Edgar Allan Poe, O Homem da Multidão. Não menos, porém, é também o dandismo, o desejo de se vestir bem, os coletes vermelhos, as perucas verdes, os cabelos azuis que os seguidores de pessoas como Gerhard de Nerval usavam em Paris em certo período. É o exibicionismo selvagem, a excentricidade, é a batalha de Hernani, é o enfado, o tédio da vida, é a morte de Sardanópolis, pintada por Delacroix, composta por Berlioz e narrada por Byron. Depois eu colocarei a imagem aqui para vocês desse quadro muito impactante que ele menciona aqui. É a convulsão de grandes impérios, as guerras, a mortandade e a derrocada dos mundos. É o herói romântico. É beber usando como taça um crânio humano. A ironia cínica, o riso diabólico, mas também a visão que Blake tinha de Deus e seus anjos. A grande sociedade cristã, a ordem eterna e o céu estrelado, que mal pode expressar os pensamentos e emoções infinitas que enchem a alma de um cristão. De que vale tudo isso, se a alma de um cristão é extremamente profunda? É, em suma, a unidade e a multiplicidade. Essas duas palavras resumem bastante tudo isso. É a fidelidade ao particular, nas pinturas da natureza, por exemplo. E também a imprecisão tentadora do contorno misterioso. É beleza e feiura. É a arte pela arte e a arte como um instrumento de salvação social. Enfim, a Isaiah Berlin é um dos grandes nomes aí para se pensar o romantismo. E nós temos também aqui o Marshall Berman, com este livro incrível, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, um título que remete diretamente ao Marx. E ele tem aqui uma passagem que eu acho também que representa muito aqui o homem da multidão. Vamos lá. Esse ideal obsessivo nasceu, acima de tudo, da observação das cidades enormes e do cruzamento de suas inúmeras conexões. Ele está falando do Baudelaire no sentido do modo como ele
ele elaborava os seus poemas que seriam quadros parisienses, com palavras. O próprio Baudelaire se referia aos poemas dessa maneira. O que Baudelaire procura comunicar através dessa linguagem, antes de mais nada, é aquilo que chamarei de cenas modernas primordiais. Experiências que brotam da concreta vida cotidiana da Paris de Bonaparte e de Haussmann, mas estão impregnadas de uma ressonância e uma profundidade míticas que as impelem para além de seu tempo e lugar, transformando-as em arquétipos da vida moderna. Então aqui a gente teria uma espécie de pista para poder entender um pouco melhor o que Poe muito bem representou no Homem da Multidão. Eu não posso me esquecer dos idealistas alemães, naquilo que o Goethe, por exemplo, que foi um dos grandes nomes desse período e que também foi, vamos colocar assim, ao mesmo tempo ajudou a formar o romantismo, mas também a lançar questões sobre ele, no que se refere ao nacionalismo, por exemplo. Ele que foi um escritor, um político, um intelectual que pensou tão bem aquela questão que a gente estuda sobre os estados nacionais, mas não dá isso em relação não só à Alemanha, mas à Europa como um lugar aglutinador de todas essas transformações, né? um lugar potencializador de inúmeras questões que tornariam a Europa o centro do mundo mesmo. Vamos partir dessa premissa, que eu não gosto tanto, obviamente, por se correlacionar à noção de hegemonia. O ruim foi o que fizeram com esse protagonismo, o modo como isso foi jogado goela abaixo das nações da América Latina, por exemplo, né? Mas esse modelo ele estava se sedimentando cada vez mais ao longo das eras, mas neste momento do romantismo a coisa se cristalizou de tal modo ao ponto de servir de modelo. É isso que a gente deve pensar. Podemos pegar como exemplo as revoluções que ocorreram em 1848 e que funcionaram como uma espécie de influência para o Karl Marx e o Friedrich Engels pensarem o Manifesto do Partido Comunista, que também foi lançado em 1848. Então essa questão aí que a gente tem a partir das revoluções do período, correlacionadas com a crise econômica geral, correlacionadas com uma falta de representatividade do proletariado, tudo isso foi meio que servindo de base para as discussões que seriam tratadas a posteriori. Discussões essas que influenciaram por demais o mundo de uma maneira ímpar a partir deste momento. Essa pintura ela é muito curiosa porque ela fala sobre ela traduz em imagens um conto do Lord Byron, que foi um dos grandes nomes
romantismo inglês, uma pintura de 1774, é o mesmo ano do lançamento do Werther, do Goethe. Ela retrata um rei assírio chamado Sardanápolo, e ele ordenou que tudo de suas posses fosse destruído antes do seu suicídio, porque ele estava meio que perdendo uma determinada guerra, então todos os seus servos, animais, concubinas deveriam morrer. Então a gente vê ali a presentificação do trágico e do exótico. A gente pode observar no rosto dele, no quanto ele está a observar impassível toda a tragédia acontecendo à sua volta. Um tema romântico por excelência, no sentido não de um sentimentalismo, mas no sentido de uma profundidade no ser.